contra-intuitivo da massa. Eu vou parecer petista agora. Vai. Não foi o Lula. Foi quem? Tem uma força chamada... Eu vou colocar aí no como... metafísico, Não, meu. os donos do Brasil. Quem são os donos do Brasil? Quem são os donos do Brasil? São as mesmas pessoas que desde o começo do nosso país, muitas vezes as mesmas famílias, você citou uma delas há pouco, elas mandam em seus redutos, em seus estados, nas configurações, não por méritos próprios. Eu não estou dizendo que uma pessoa que é de um clã não possa ser um bom político, mas a razão daquilo ser retroalimentado é porque as pessoas não têm oportunidade. Eu entendo o seu argumento e a sua lógica de a mulher tá lá e ela não tá nem aí, acha bom. Mas pensa a realidade dela. Ela tem que trabalhar, pagar a conta, fazer um monte de coisa, tá vivendo uma vida difícil. Ela não tem tempo pra política. Só que nós, muitas vezes, temos uma pedância, que é achar que todo mundo vive política. Eu consumo política 24 horas. Eu amo, desde criança, 7 anos de idade. Meu assunto é política. Nunca deixou de ser. Só que, o que é a lógica? Que até, às vezes, alguma pessoa fala, mas você tem vontade de ser política? Não, nenhuma. Porque eu não acredito mais na forma como a política é feita no Brasil. É difícil ganhar uma eleição. Você tá certo que é difícil. E que você precisa ter um discurso que vai capturando a massa, você tem que saber chamar atenção para as pautas. Só que a hora que você chega lá, o mais difícil não é capturar a massa, é lidar com os bandidos. É lidar com os corruptos. É lidar com gente que tem um universo na mão. Que se você passar 5 segundos, conseguem te caçar, conseguem te deixar inelegível, vão atrás da sua família, eu vou dar matam. exemplos para você concretos, para você entender como as coisas, às vezes, elas não são tão assim. Primeiro que é o seguinte, você citou um ponto que é importante. Porra, essa mulher, às vezes, ela tá preocupada. Eu não estou discutindo de quem é a culpa, que é o ovo ou a galinha. A questão é, esta mulher, se eu me preocupar muito com a opinião dela agora, eu não faço nada, tô fudido. E se eu achar que eu dependo da opinião dela pra chegar em algum lugar, Você fudeu. precisa oferecer algum benefício. Fudeu. Se eu pensar nisso, fudeu. Eu tenho que pensar em maneiras de não depender disso. Não só eu, mas outros governos. Então a gente pensa sempre partindo desse princípio. Mas existe uma coisa que é o seguinte. No Brasil, a gente já conseguiu ter lapsos de boas reformas por conta de vontade política que era contra-intuitiva. Por exemplo, PEC do teto. Ela não interessava pra ninguém. Interessava. Interessava pra Michel Temer e o grupo político dele apoiava. E eles são alguns dos homens mais poderosos do Brasil. O interesse não era... O interesse era de um grupo. E aí, este grupo que consegue determinadas coisas, porque são pessoas muito poderosas no Brasil, aprova determinadas medidas. Eu sou a favor da PEC. O que eu tô colocando aqui é, nós também estamos falando de um grupo com vários envolvimentos em processos ou investigações sobre corrupção. Sim. Vamos pegar o Sérgio Cabral, do partido em questão à época. Confessou. O Cabral confessou, delatou, tudo. O Cabral é o caso mais foda do mundo. E onde ele está nesse momento, Arthur? Poderosão. Poderoso, numa cobertura que eu vi uma foto, eu fiquei, meu Deus. Enquanto isso, várias pessoas que foram afetadas no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tá do jeito que tá, também por responsabilidade dele, nada. Então... Sim. Não, mas entenda só, eu não tô falando que existe uma moralização e que as coisas, os pingos estão indo pros is, não é isso. Eu tô dizendo o seguinte, eu tô dando um exemplo de uma PEC que as pessoas sequer imaginavam o que era. As forças políticas corporativistas estavam muito contra. Cara, sindicatos de professores, mídia completamente contra. Cara, eu lembro disso, a PEC ela tinha exatamente 6% de aprovação popular, as pessoas odiavam aquilo. Sim, odiavam. E passou porque um grupo político sentou e falou, pessoal... Mas aí depende do grupo político. Exatamente. E o grupo político normalmente tem muita habilidade de jogar e tá no sistema. É o tal do capital político. O Michel Temer gastou o capital político dele pra isso. Depois, uma reforma trabalhista, que aí essa aqui tem mais jogo. Porque realmente tem empresários, etc. Esquece essa. Aí nós vamos pra reforma da Previdência do Temer. Ela só não passou porque o Joesley tentou gravar ele. Né? Aí ele gastou o capital político dele pra não cair. Né? Aí entra o Bolsonaro. Gravou. Hã? Ele não tentou, ele gravou. Ele gravou. Inclusive, a grande dívida do Lula com ele está sendo paga agora. Né? O Joesley, inclusive, agora com as negociações dos contratos de energia da Venezuela, tá estouradaço. Mas, enfim. Aí o que você tem? Você tem o Bolsonaro sem nenhuma habilidade. E sem nenhum capital político para esta reforma. Porque o Bolsonaro se elegeu com outro discurso. Jogando contra a reforma. O Bolsonaro fala, por mim eu não reformar isso aí não, pô. Isso aí, pô. Tem muita gordura pra queimar ainda. E o Paulo Guedes ligava pra gente maluco. Beleza. Passa a reforma da Previdência. Por quê?
Porque o Rodrigo Maia, que não é um cara popular, nem é um cara super poderoso, é um cara ok. É um cara super poderoso, é um Não é, cara que não já é, foi não é. investigado em algumas operações Não é de super... Não, corrupção. calma. Na O cara planilha do se Odebrecht ele livrar- tinha apelido. O cara se livrar de escândalo Claro, de não corrupção... foi condenado, mas sim. O cara se livrar de escândalo de corrupção não significa que ele é poderoso. Ele é muito poderoso. Imagina, tem Arthur, gente- isso é inocência. Ele foi presidente da Câmara. Eu sei, mas eu não estou falando vezes. que ele é poderoso ao ponto dele pegar uma reforma impopular e ele simplesmente estragar. É um político hábil, inclusive. Existe um conjunto de fatores que é um presidente que não queria fazer reforma. Um Rodrigo Maia que não era um Eduardo Cunha. Era um Rodrigo Maia. E tem os problemas dele, inclusive, pra resolver. Só o Eduardo Cunha era o Eduardo Passou uma reforma da Previdência. Que na época do Bolsonaro ainda era impopular. O que eu tô dizendo é o seguinte: há maneiras de você fazer coisas à revelia da maioria das pessoas e à revelia de alguns grupos poderosos. Ah, como? Você vai falar, pô, Arthur, então beleza, você tá me dizendo que existe uma avenida aberta pra você fazer o que quiser. Claro que não. São várias vicissitudes ao longo do caminho que a gente vai descobrir. Que talvez. Vou dar um exemplo. Puta, eu quero fazer uma reforma, sei lá, numa estatal X, mas puta, pegou justo o cunhado do cara que era. que merda. Beleza, é uma coisa que a gente vai descobrir no caminho. Mas direcionamentos macro dependem quase nada de calor popular da galera, quase nada, e quase tudo de um grupo pequeno que está no poder direcionar a galera. Por isso que eu acho mais difícil chegar lá. Não acho mais difícil chegar lá, eu acho... Não, essa eu vou afirmar, nem acho. Você precisa da massa para ganhar a eleição e para ter esse apoio. Então, é a parte da narrativa que você precisa da massa. E aí vem o passo 2, que é o grupo que domina o jogo político. Você precisa deles. No Brasil, você precisa deles. E esses são mais difíceis de conseguir se você for honesto do que qualquer outra coisa. Porque esses, Arthur, ele não vai sentar e vai falar, eu apoio isso. Você acha que não tem negociata? Você acha que não tem Claro, ali? Vai ser assim, vou te dar um cargo. Pô, e você tá me falando assim, então devemos estar dispostos nesse mundo a dar determinados cargos para aprovar isso. Mas e se a pessoa que você quiser, que aquela pessoa que tá te pressionando a indicar numa estatal for horrível, tiver passagem por processos de improbidade, etc. Isso para mim também é um tipo de corrupção. Não, calma. Então não dá para jogar assim. É assim, eu não vou saber te precisar agora. Tipo assim, vamos dizer. Eu vou indicar um novo diretor do Correio porque esse grupo político ao qual ele faz parte vai me aprovar uma super reforma da Previdência. Vale a pena? Não, eu não tô conseguindo Certo. aqui. Eu não sei. Isso aí Não eu dá. teria que fazer conta. Peraí, vamos pensar. Vocês não- Qual o você não prejuízo vai- que esse filho da puta consegue dar? Qual é a economia que a gente vai ter? Ah, puta, financeiramente compensa. Não é, não, eu não sei te falar isso agora. O que eu tô te dizendo é, o espírito da coisa é, há como você fazer grandes transformações à revelia dos calores populares e à revelia até de grandes grupos políticos. Porque, como eu te falei, reforma da Previdência interessava a 0 pessoas. PEC do teto, a PEC do teto mais do que tudo. Interessava as pessoas com um poder absurdo no Brasil. Não interessava. O Rodrigo Maia, não ser um político, ele é muito poderoso. Ele tinha assim, uma habilidade gigante em relação às lógicas de eleição de outras pessoas. E por que pra ele interessava então a PEC do teto? Porque era um projeto que uma pessoa queria deixar de legado. Era o Michel Temer querendo fazer seu próprio legado, marcar Exatamente. sua visão na Era história. vontade, Mas se fosse, era a intenção. mas se fosse o mais honesto dos honestos, se fosse alguém totalmente desligado, que não tivesse poder, centralizado em um dos partidos, que é o MDB, que tem vários... Se não fosse o Temer, se fosse o João. O que importa mais em Brasília é quem propõe e quem quer que seja aprovado que se o projeto é bom ou ruim. Porque eles jogam com interesses que eles têm explícitos, com favores. Você concorda comigo que, pra lógica do governo Temer, ok. Porque, vamos supor que eles são o mesmo grupo político. Eu nem sei te dizer, tá? Mas, tipo assim, Rodrigo Maia e Michel Temer. Aí